O passado, ele só se torna história quando expressamente interpretado como tal. Estamos aqui de volta com a nossa segunda aula de história para você que irá prestar o exame do Enem. Você que tem interesse em acompanhar as aulas de história, da disciplina História, no meu canal Valéria Guerra, está tendo a oportunidade agora de entrar em contato com esse universo que a história proporciona. O conhecimento histórico é o assunto ainda da nossa segunda aula de história para aqueles que irão prestar o concurso do Enem e também para aqueles que têm interesse nessa disciplina maviosa que a história representa. Você que não sabe o que é mavioso, lance mão do seu dicionário, por favor, e na terceira aula de história, que será amanhã, 27 de junho de 2017, você já estará postando aí nos comentários. Eu não vou revelar para que você tenha o trabalho de ir até o dicionário. Não é um trabalho desagradável, muito pelo contrário, aluno do Enem. Você que é um candidato a prestar esse exame e você que tem interesse na disciplina de História de uma maneira geral, vai até o dicionário para ver esse termo, maviosa. Eu não vou revelar, eu sei o que é óbvio, mas eu não quero revelar aqui agora para que você possa lançar mão de um instrumento, de um recurso muito importante para você, principalmente com a disciplina de história, que é o dicionário. Então, nós estamos aqui falando que nós precisamos interpretar a história. E isso vem aqui, ó. Nós já havíamos tocado no Homem e a História. Tá? Falamos na nossa primeira aula que iríamos tocar sobre o homem e a história nessa segunda aula de história. Nós temos uma frase também muito interessante nesse início de aulas com a história, com a disciplina História, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, no meu recurso pedagógico, que é o quadro. Nós vamos falar aqui, nesse momento, sobre uma frase bem interessante de um historiador, que é o historiador Lucien Febvre. Lucien Febvre, ele falou o seguinte para nós: a história, ela é filha do seu tempo. Olha, estamos situando agora você no tempo e no espaço histórico. Com essa frase, você pode anotar aí no seu caderno de história dessas aulas que a história é filha do seu tempo. Isso é uma frase importante dita por Lucien Febvre, historiador, já falecido. Essa frase, história é a filha do seu tempo, é altamente reflexiva. Nós precisamos anotá-la. Aqui na GGG Empreendimentos, nós fazemos a diferença para você. Com aulas de teatro, no meu canal Valéria Guerra, já temos 50 aulas, 51 aulas postadas. E iniciamos esse brinde com a disciplina História, com 10 aulas tira-gosto para você. Você que vai prestar exame nacional do ensino médio, não perca essa chance. Você só conseguirá adquirir um conhecimento
adquirir um conhecimento preciso se você estiver disposto a assistir essas 10 primeiras aulas, para que depois, se você comentar, se você curtir o canal, você terá mais 40 aulas, mas só se você comentar e curtir o canal, ok? Então vamos lá. Vamos continuar a viajar com a história. Você que está vendo essa segunda aula, mas não viu a primeira, você deve ver a primeira sim. Mas nós vamos tocar numa questão. São 3 focos importantíssimos para que você comece a fazer essa viagem no tempo com a disciplina História. Porque muitos pensam assim, história, isso é museu, história é passado. Para que essa disciplina? Por que nós temos que estudar História? É um questionamento, é óbvio. Então aí a gente teve o foco, a questão da ciência e história. Entenderam? Nós falamos isso aqui na primeira aula de história, onde nós argumentamos que, segundo Mark Bloch, que é outro historiador, a história é a ciência, uma ciência em construção. Então, nós estamos situando a história para você no tempo e no espaço. Quando nós falamos da noção, aliás, do homem e a história, nós citamos agora a frase de outro historiador importantíssimo, Lucien Febvre, que falou o seguinte, que a história é filha do seu tempo. Por quê, gente? Vocês já meditaram sobre isso? Por que a história é filha do seu tempo? Porque nós estamos numa temporalidade, vivendo um momento presente, aqui nesse momento, no dia 26 de junho de 2017, pleno século XXI, nós temos história acontecendo. Um fato que ocorre agora, ele vira história. Você vai resgatá-lo, você vai trazer essa aula de hoje, amanhã, ela já é história. Você, o homem e a história, você vai resgatá-lo e reinterpretá-lo da melhor forma que você conseguir. Foi o que nós tocamos no primeiro momento, a primeira frase inicial dessa aula foi falando dessa interpretação da história, de um fato que aconteceu no passado, seja ele remoto ou não, e que deverá ser feito dele uma leitura, uma reinterpretação. Nós vamos pensá-lo e fazer uma leitura desse acontecimento. Quero reiterar para vocês que as nossas aulas terão 15 minutos. Essas 10 aulas serão de uma duração de 15 minutos. Nós temos aqui um cenário específico para essas aulas de história, para essas 10 aulas de história, que atende o candidato do Enem e que atende também aquele que queira se tornar conhecedor dessa rica disciplina. E temos aqui um símbolo nacional que é a bandeira do Brasil, como temos também ao fundo a bandeira do Brasil e a Valéria Guerra na tribuna do Centro de Literatura do Forte de Copacabana em um discurso poético, porque sou eu, artilheira da cultura do Centro de Literatura do Forte de Copacabana. Voltando aqui ao nosso foco histórico e citando esses autores e historiadores, eu quero falar para vocês que o estudante de história ele precisa ter noção de temporalidade. A história irá nos situar no tempo e no espaço. Então, é necessário que se conheça a temporalidade. Nós estaremos iniciando, segundo um currículo que existe estabelecido, nós estaremos na nossa
terceira aula, iniciando com vocês, perpassando por um momento histórico chamado Idade Média. Nós vamos falar da Idade Média em 2 aulas. E como eu disse para vocês, é um tira-gosto. Não é ainda consubstancialmente as aulas que vão levá-lo a se desenvolver para o Enem. E faremos uma comparação na quinta e na sexta aula com a Idade Moderna. Professora Valéria, e a Idade Antiga? Ela virá depois. Nós falaremos na Idade Antiga depois. E tem um motivo para isso. Vocês saberão desse motivo somente na 10ª aula. Eu quero que vocês fiquem atentos a esse canal. O que eu vou falar com vocês agora, aos 11 minutos e 2 segundos dessa segunda aula de História, a respeito daquela frase que eu escrevi no quadro branco, que foi a seguinte: a história é filha do seu tempo. Como você consegue se sentir um cidadão romano antigo nesse momento presente, estando situado no espaço geográfico Brasil, no espaço geográfico regional, onde você vive, na cidade que você habita, o seu nicho, no seu nicho, na sua posição funcional dentro desse sistema geográfico, desse sistema histórico, como brasileiro, como paulista, como brasileiro, como petropolitano, ou como brasileiro rio-grandense do Sul, e por aí afora. As pessoas que habitam esse grande território continental chamado de Brasil, como que essas pessoas, esses estudantes que vão prestar concurso para o Enem se sentirão estudando a sociedade antiga de Roma, da Roma antiga. Como se sentir um escravo romano ou um cidadão romano, que tem diferenças de um cidadão brasileiro contemporâneo para um cidadão romano antigo. Comecem a meditar sobre esses termos. Se ele não está dentro daquele cenário de Roma antiga, vivendo aquele um fato histórico qualquer fato histórico que ocorrera na Roma Antiga, qualquer fato histórico, se compararmos ao fato histórico atual, algo que ocorreu na sua vida cotidiana, como agente da história que você o é. Nós somos agentes da história. Esse tema, agentes da história, é dentro do currículo do ensino médio, primeira série do ensino médio, o primeiro tópico a ser estudado. É claro que um currículo muito resumido, que atende às escolas estaduais do Rio de Janeiro, e que nós aqui, com a missão de ministrarmos aulas de história para o Enem, temos que falar de outros temas que estão ao redor desse foco que acabei de passar para vocês. Somos agentes da história, sim. Nós somos
integrantes de um contexto histórico, desempenhamos um papel histórico. Eu estou aqui fazendo parte da história que está ocorrendo. E você que está aí me ouvindo também é um agente da história. Por isso é um agente de transformação social. Fiquem com esse tema e na próxima aula nós vamos continuar o desenvolvendo. Um beijo no coração de vocês.